Vindo legal. Mais um episódio. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Politicando. Aqui o papo não é sério, mas o conteúdo é extremamente relevante. E eu tô aqui com o meu host do podcast. Vou apresentá-lo. Jean, marido, cristão, pai, dentista, empresário, irmão. E a gente está com um convidado muito especial. Corretor de imóveis também, que é a profissão nova. É a nossa amizade começou por causa disso. E aqui a gente está com um convidado muito especial, mas eu vou deixar com que o Jean apresente esse convidado. Legal. Muito feliz hoje de estar recebendo aqui Caleb Moreno, um ícone do jornalismo de Santa Catarina. E eu vou apresentar o currículo dele aqui agora. Apresentador do Balanço Geral de Itajaí, apresentador do Bote a Boca no Trombone da Rádio Menina, mestre de cerimônias, jornalista, publicitário, empresário também do ramo de oratória. Tá chegando uma novidade por aí, né? É um prazer imenso te receber aqui, Caleb. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, agradeço a vocês para bater um papo, né, sobre tudo aquilo que diz respeito à política, aquilo que vocês quiserem me perguntar. Hoje é vocês que me fazem entrevista. Sempre coloco todo mundo na parede, né? Estou acostumado. Hoje é minha vez, então, aqui de responder as perguntas. Vamos lá. Legal. Caleb, então assim, eu queria conhecer um pouquinho de você Caleb mesmo, não Caleb jornalista que a gente conhece, que a gente ouve a voz quase todos os dias, né? Seja no rádio, seja na televisão. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, queria que tu contasse, a gente sempre começa o programa com uma pergunta assim, que a gente quer ouvir do nosso convidado, uma história de quando era criança. Lembrar de uma história de quando era criança. Que vem na sua mente agora. Que vem na sua memória agora, para compartilhar com a gente. Que vem na minha memória rapidamente, quando me perguntam, é da minha adolescência, quando nós passávamos muitas dificuldades financeiras na família, e surgiu uma oportunidade de eu vender panos de prato. Me tornei vendedor ambulante. Então, desde cedo trabalhei, desde os 12, 13 anos, sempre me virando para ganhar um troquinho, para poder ajudar em casa, ou comprar uma roupa, ou comprar um calçado, né? E aí nós começamos a trabalhar vendendo kit. E foi lá, de casa em casa, de cidade em cidade, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que eu comecei a desenvolver a oratória, que já era um dom. Mas eu não sabia que eu poderia chegar tão longe através do poder da fala. Então, nós vendíamos kits de pano de prato, se não me engano eram 10 panos de prato, e tinha que bater nas casas e conversar com as pessoas, e a ideia era a seguinte: você tinha que convencer as pessoas, as mulheres principalmente, donas de casa, ficar com os kits de pano de prato, e daqui a um mês voltaríamos para, dentro da porcentagem vendida, bonificá-las ou financeiramente. Já era revendedor, já. Exatamente. Não, daí eu trabalhava para alguém que me contratava para isso, né? Então, o meu papel especificamente era convencer pessoas, mulheres, 99%, a se tornarem empreendedoras. Quando isso? Qual época era isso? Isso eu estou com 38 anos, estava lá com 14, 15 anos, faz muito tempo, né? Bastante tempo. E aí a necessidade falou mais alto. Cada kit que eu deixava na casa de alguém para que ela pudesse vender e ganhar em porcentagem, ou prêmios, ou brindes, ou uma porcentagem de dinheiro, eu ganhava R$3. Então, a minha meta por dia era de 10 a 15 kits. E qual técnica que você usava ali? Já sabia alguma técnica? Técnica era a raça e a coragem. Na cara e na coragem. Por quê? Você chegava num lugar, vamos lá, Santo Antônio da Patrulha, interior do Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre, aquela região, Cachoeirinha, Sapucaia, ou aqui em Santa Catarina, Grande Florianópolis, dependendo do lugar que fosse. Mas aí você chegava lá, fazia... Quando você descobriu que você tinha um método de venda, me explica esse caminhar Sabe até você chegar onde você chegou. Não havia um método específico, porque a necessidade ela fala mais alto muitas vezes. Você acaba aprendendo e você cria alternativas para poder sobreviver, simplesmente. Então, eu chegava na casa de uma senhora, batia a palma. Olá, senhora, boa noite, boa tarde, tudo bem, bom dia. Eu tenho panos de prato e tal. E normalmente a resposta era não. Por isso que eu não me assusto com não hoje. Já chegava falando não, nem sabia o que era. Normalmente, não quero. Eu falei, mas eu não estou aqui para
te vender um pano de prato. Estou aqui para te dar uma oportunidade. Aí mudava. Mas como assim uma oportunidade? Sim, ó, esse kit aqui, se a senhora vender, daqui a um mês nós retornamos para a sua residência, aqui para essa cidade, e a senhora vai ganhar tanto por cento, ou você vai ter direito a brindes, panelas, outros jogos e tal, ou se quiser ficar com um kit desse. Ah, que interessante. Então a senhora trabalha com alguma coisa, não fica em casa. Então é uma forma da senhora ter um ganho, uma renda. E aí muitas delas se interessavam. E vendiam para as amigas rapidamente ali o pano de prato, ganhavam um troquinho e, além disso, tinha uma satisfação de poder fazer algo. Ganhar o dinheiro, sabia que o dinheiro estava vindo de algum lugar. Então, nossa estratégia utilizada era essa. E percorríamos cidades para poder fazer isso. Naquela época, porque quando você fala sobre você usar o ciclo de amizade da própria pessoa e ela vender, isso é uma técnica que a Tapoera usou durante muito tempo, né? Sim. E você não tinha nem noção dessa Não. técnica. Você acha que isso noção. era de você mesmo? Eu sei que você estava passando as necessidades, tudo, mas nem todo mundo tem essa desenvoltura de chegar e tal. A sua forma de se pôr na frente dessas pessoas já era dessa mesma forma, essa voz forte, tudo, que a voz já você escuta e fala, ó, não era tão voz, assim, né? Não era tão forte. Sabe quando o passarinho está aprendendo a cantar? Que daí está mudando o canto? Então, ele sai do canto fino para o canto mais grave, às vezes, né? Eu estava nessa fase. Bom, mas eu sempre tive facilidade de comunicação. Né? Sou filho de um pastor batista, já falecido há mais de 20 anos. Então, fui criado em igreja. Quem é criado em igreja... Normalmente, filho de pastores tem muita exigência sobre os filhos de pastores, para que ele seja participativo. Mas eu fazia isso naturalmente já. Então, sempre tive muita facilidade de comunicação e o fato do meu pai também ter trabalhado em rádio, ser pedagogo, psicopedagogo, sempre foi uma pessoa muito comunicativa. Com isso, eu fui criado num meio em que eu tinha facilidade de me comunicar, porque toda a família era muito comunicativa. Eu não tinha medo do enfrentamento. Não tinha vergonha. Não tinha vergonha. Eu realmente acreditava que era possível, que eu tinha uma forma de ganhar dinheiro, tinha que trazer dinheiro de alguma forma. Não era muito, mas para quem não tinha nada, o pouco se torna bastante. Sim. E aí eu tinha esse desafio e trabalhei um bom tempo, né, com um grupo de pessoas que trabalhavam exclusivamente passando kit, que era assim que nós falávamos, Jean. Passando kit? Passando kit. Porque você passava o kit para alguém vender. Era apenas um atravessador, né? Já era uma espécie de marketing multinível. Uma persuasão. Era um marketing multinível não declarado. Não declarado. Que legal, Caleb. Então isso foi na grande Porto Alegre? Não, era Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Mas você é de onde? Você nasceu em Eu sou de cidade? Curitiba. De Curitiba. Estou aqui há 25 anos. E a tua infância foi em... Como meu pai era pastor, a gente mudava muito, né? Implementando igrejas e tal. Então, nasci em Curitiba. Depois fomos para a cidade de Capanema, no oeste do Paraná. Capanema? Lá no oeste do Paraná. Depois de Capanema, nós fomos para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, coração do Rio Grande do Sul. De Santa Maria, nós voltamos para o Paraná. Fomos para Foz do Iguaçu, também na região oeste do estado. De Foz do Iguaçu, nós fomos para a localidade de Foz do Iguaçu, nós fomos para Santana do Livramento. Meus pais se separaram e aí nós fomos para a casa da minha avó. Quando nós fomos para a casa da minha avó, foram 2 anos em que eles ficaram separados até se reencontrarem e irmos para Cuiabá, porque família do meu pai é de Cuiabá. E a família da minha mãe de Santana do Livramento, lá na fronteira com o Rio Grande do Sul. Então nós percorremos todo esse caminho. Já perdi as contas aqui. Quantas cidades? Você começou a vender que horas? Isso, Aí, isso aí, tudo muito na infância, né? Então, quando nós viemos para cá, em 1999, nós chegamos aqui em 1999, em Camboriú. Viemos a convite de um tio, meu tio Odilon, minha tia Josane, e moramos na casa deles por 9 meses. Ficamos lá por 9 meses até meu pai se restabelecer, né? Só que, mais uma vez, eles separaram. E nessa de separar, ele foi embora para eu nunca mais vê-lo. Somente no dia do seu velório. Nossa, então, sério? Nesse tempo dele ter ido embora, nós perdemos aquele que nos sustentava, que mantinha a casa. Então, minha mãe, que voltou a estudar, não tinha condições, nós passamos por muitas dificuldades, fomos despejados de onde morávamos, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel.
A minha irmã Débora, que era 2 anos mais velha que eu, conseguiu viabilizar outro lugar para morarmos. Minha avó, os parentes sempre ajudando. Então, nós sempre tivemos essa dependência familiar, externa, financeira, e até que as coisas começaram a melhorar. Então, não passamos muitas dificuldades, só não nos faltou alimento, porque nunca nos faltou pão e água para beber. Fora isso, tudo que é tipo de situação eu vivi, mas eu sempre fui um cara de muita fé. Sempre acreditei muito que era possível mudar essa realidade. Então, com o tempo, Deus foi abrindo portas. E nós trabalhando, todos estudamos, todos fizemos faculdade, e as coisas foram acontecendo. Em uma dessas ocasiões, eu estava em casa, nesse apartamento que depois nós fomos despejados. Minha mãe, já estávamos há quase 3 meses sem luz, e tomando banho na casa de vizinhos, de parentes, e uma vida bem, bem difícil assim. Mas eu nunca vi isso também, nunca reclamei. E estávamos numa situação de abandono mesmo. Quantos anos mais ou menos você tinha? Essa idade, né? 14, 15. 14, 15 anos? É. E eu trabalhei, arrumei um emprego. Eu jogava vôlei na época. Eu arrumei um emprego, estava orando assim, Deus, preciso de um trabalho, preciso trabalhar. E o meu treinador bateu na porta lá do prédio que a gente morava. E ele falou, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Olha só, que coisa impressionante, né? Sim. E ele falou, tem um trabalho para você, é R$150 por dia, por mês. Só que é 30 dias. Eu falei, beleza, eu topo. Eu topo. E aí era para armar a rede na praia aqui em Balneário Camboriú. Tinha um programa na época da Fundação Municipal de Esportes. Nós levamos Rede de vôlei? A rede de vôlei. Hoje fica ali montado. Sim. Hoje é o beach tênis, né? Na época era o vôlei, o auge do vôlei. Imagina, 1999, década de 90, o vôlei estava forte. E eu ia lá e montava então aquela rede, ficava lá cuidando, fazendo lá as competições com o pessoal, as anotações. E era o meu trabalho, R$150 por mês. E desta maneira eu ganhava aquele dinheirinho. Mas chegou um dia, minha mãe falou para mim assim, Caleb, já não tem mais carne para comer. Não tem praticamente nada. Só tem macarrão. Falei, tá bom. Aí eu peguei a bicicletinha emprestada. Uma bicicletinha emprestada. Fui para a praia e eu fui falando para Deus. Deus, é o seguinte, ó. Eu creio em Ti. Sei em quem eu sou, sei em quem eu creio. Acredito no Deus que eu creio, que eu fui ensinado. E eu não vou voltar para casa hoje sem alimento. Eu não volto para casa de mãos vazias. E quando eu fui, começou uma chuva terrível. Dia de chuva a gente não trabalhava. Aí cheguei lá em frente a 4.700, antigo Lago da Sereia, restaurante. Sentei numa casinha, num quiosque de churros, que também não era muita chuva, ninguém ia trabalhar. E o pessoal comendo camarão lá, se banqueteando, eu olhando, falando assim, Deus, eu sou teu filho. Nós não temos o que comer lá em casa. Muitas pessoas aí nem te conhecem. Nem sabem quem tu és. Como que eu vou voltar para casa de mão vazia? Nisso, os pescadores se aproximaram e começaram a puxar uma rede. E eu falei, opa, vou lá ajudar. Peguei aquela bicicleta, coloquei junto com a bicicleta deles. Falei, Deus, guarda aí que só tem essa aqui, hein? Não tem outra. E eu falei para o moço, ô moço, posso ajudar? Ele falou, pode, nós estamos precisando, vem ajudar. Falei, no final vocês arrumam uns peixes para mim? Não, claro, pode, vamos lá. E começamos a puxar, deu 2h30 de arrasto. Nossa. Era muito peixe. Muito peixe. E aí um daqueles pescadores olhou para mim e falou assim, moço, nós nunca pegamos tanto peixe aqui. E eu dentro de mim pensei, eu sei o que é isso. É a providência de Deus. Total. Aí voltei para casa, peguei a mochila, peguei um saco de lixo, joguei dentro de outro, aquele que fica na praia mesmo, aqueles lugares assim, né, para colocar. Encheram de peixe para mim, cheguei em casa, falei para minha mãe, olha aqui, mãe, que Deus mandou peixe dela. Agradeceu a Deus assim, se emocionou, sabe, chorou, foi lá, nunca gostou de limpar peixe, limpou aquele peixe. Uau. E nós comemos peixe mais de um mês, ainda dividimos com o vizinho, e eram 13 quilos de peixe, porque eu levei para pesar. É a multiplicação dos peixes. Incrível. Então, minha adolescência, minha infância foi muito difícil, muito traumático, mas isso não me impediu de continuar caminhando. E a comunicação foi um efeito natural. Pelo fato de já estar inserido no meio de pessoas que se comunicavam bem, né? E, consequentemente, a necessidade fez. Por causa da igreja.
Também. Mas eu sempre fui comunicativo na igreja ou fora da igreja? Naquela época, qual que era o seu meio? Porque quando você pega uma criança lá com 15 anos, eu vim de São Paulo, né? Quando eu penso eu com 15 anos, eu lembro tudo onde eu vivi. Né? Sim. E hoje, quando eu saí de São Paulo, minha mãe me tirou do bairro onde eu morava e eu fui morar num lugar muito longe de onde eu morava. Só que o bairro onde eu morava, todos os meus amigos ou morreram ou foram presos por causa do ambiente. E na época que minha mãe tirou, eu devia ter uns 15, 16 anos. Eu sempre voltava e eu reclamava muito com a minha mãe. Só que hoje, com a idade que eu tenho, eu vejo que minha mãe me tirou de um meio muito poluído. Qual que era o meio que você vivia naquela época, com 15 anos, no meio de todas essas dificuldades, onde provavelmente poderiam aparecer algumas oportunidades para você fazer parte disso, talvez por um resultado bom você tomar uma ação ruim? Como é que era esse seu meio? Num meio saudável, assim, sempre busquei bons amigos, boas referências. Além das dificuldades que nós vivíamos, tanto do relacionamento dos meus pais, eu sempre tive boas referências em quem me relacionar. Então, nunca busquei pessoas que fossem contra aquilo que eu acreditava. Primeiro, minha base era muito firmada. Segundo, que mesmo que eles se aproximassem de mim, eu tinha que sempre ser um influenciador, não um influenciado. Sempre tive isso muito definido, e isso hoje também no meu trabalho. Eu não faço nada que venha interferir na minha essência. Você acha que esse relacionamento é com a base que você teve da igreja, de Deus, ali junto da sua família? Não só isso, porque não só a igreja vai te... Eu digo que família ela é mais influenciadora do que igreja, porque igreja é uma mensagem temporal. Família é uma mensagem permanente. Eu tenho uma curiosidade aqui. O seu pai era pastor batista. Isso. E então foi criado dentro da igreja. Seus pais se separam uma primeira vez, né? Sim. Depois se separam numa segunda vez. E seu pai some para você ver ele, então, só no seu velório. Exatamente. E como isso mexeu com relação à sua fé? Porque eu vi ali que seu pai se foi, mas você sempre firme na fé. Sim. Né? Eu conheço o Deus que eu creio. E isso mexeu com a tua fé? Fala, bom, meu pai é um pastor e de repente ele nos deixou. E será que de fato Deus existe mesmo? Porque ele foi embora? Enfim, isso me gerou essa curiosidade agora. Como isso influenciou a sua fé em relação ao seu pai ser um pastor? Você sabe que hoje eu conversava com um colega de trabalho e ele falou o seguinte: ele teve o terceiro filho, menino. Tem um de 7, outro, se não me engano, de 4 anos. E os meninos agora, nasceu pequeno, eles querem ficar no colo. Querem ficar com o menino no colo, que nasceu, né? O maninho chegou em casa, eles estão felizes. E ele falou, mas olha só, Caleb, eu falei para eles hoje assim, ó. Olha, quando vocês estão mamando, vocês estavam mamando, vocês estão comendo. Ele quis fazer ali dar um exemplo, né? Vocês gostam que alguém fique pegando vocês, alisando vocês? Aí o mais velho ficou quieto e o menor do meio falou assim, eu gosto. Por quê? Porque ele queria ficar com o menino. Ele quer tocar no irmão. Né? Ele foi mais esperto. Ele falou, olha a percepção do meio. O menino, ele é muito ligeiro, ele é esperto. Então, essa questão de percepção da circunstância, da situação, cada um, mesmo sendo criado, né, sob o mesmo conceito, o mesmo ensinamento, as percepções são diferentes. Qual era a minha percepção? Meu pai era um ótimo pai. Um cara bacana, legal, parceiro. Mas, por causa do relacionamento dele com minha mãe, eles se separaram. Ele foi embora. Não por causa do relacionamento dele, pai, para comigo, filho. Eu sempre consegui distinguir isso. E nessa falta da paternidade, foi o momento que eu vivi o maior tempo de comunhão com Deus, que foi quando eu falei, eu não tenho ninguém. Eu não tenho com quem conversar. É Deus, né? Então. É Deus me guardando, que me guardou, me separou, para viver o que eu estou vivendo hoje. Com certeza. E porque, normalmente, isso acaba gerando, de certa forma, uma revolta, primeiro, à religião. Sim. Segundo, uma revolta a Deus, né? Que você transfere da imagem paterna, do abandono, que te deixou, que pouco, né, supria as necessidades e tal, a Deus. Mas eu não, eu consegui ressignificar todas essas coisas. Incrível. E é por isso que eu consegui chegar. Até quando fiz terapia com um psicólogo, anos depois, já depois de casados, e ele falava, nossa, é muita definição, é interessante, porque é difícil quem consegue
ressignificar tudo isso. Lógico que tive momentos de sofrimento, de Sim, dor, até porque- né, de tristeza, de solidão, de muita solidão, mas eu pensei, bom, só tem um agora, é eu e Deus. Então, eu e Deus, eu me jogo mesmo aqui, né? Eu visto os teus sapatos, eu como no teu prato, eu vivo a tua vida, eu me jogo nos teus braços, ou então não sei o que vai ser da minha vida, porque eu não tenho ninguém por mim. Mas é muita sabedoria, porque a maioria das Eu não pessoas digo iriam como correr, né? sabedoria, porque sabedoria ela está muito relacionada àquilo que Deus te dá, né? Para uma aplicação prática. Eu falo que foi realmente um projeto de Deus para me guardar. Sabe? Deus mudando a minha expectativa, a minha perspectiva sobre o fato. Porque eu poderia muito bem ser alguém um revoltado, um drogado, alguém que caísse no vício, mas Deus criou situações e trouxe pessoas para a minha companhia que me impulsionaram a ser diferente, a pensar diferente. Porque é interessante que Deus, ele nunca, talvez ele não vá fazer por você e nem sempre te influenciar diretamente, mas em alguns casos te apresenta pessoas que te levam Uhum. para um caminho diferente. Ou te levam a pensar diferente E eu tive também. esse apoio. Aí eu tive muito apoio. E quais foram essa base de apoio? Essa base de apoio, pessoas da igreja. Eu tive uma senhora chamada Irmã Salma, que até hoje é como uma mãe para mim, né, que me orientava muito, como uma mãe mesmo, né? Como uma mãe. Ela me deu o norte, assim, me deu o direcionamento. Ela dizia, mesmo tu não gostando, tu faz. Ela falava para mim, acho interessante. Mesmo tu não gostando, tu faz. Mesmo tu achando, não concordando, tu faz. Tu segue o conselho. Interessante. É, Interessante, né? A gente normalmente, né, as pessoas apostatariam da fé, exato. né? Abandonariam a fé. Mas quando o Espírito Santo, através de Cristo, te abre realmente os olhos, né, te resgata, né, te faz livre, o Espírito Santo habita em ti, te dá sabedoria, a tua fé ela é firmada, né? Não no teu pastor, não no teu pai, não na tua igreja, mas a tua fé, eu pude perceber que ela foi firmada realmente em Cristo ali. Exato. Porque se você está firmado em Cristo, não importa o que os homens te façam, não importa o que a igreja te faça, o que teu pai te faça, o que teu pastor te faça, né? Você sabe que é Deus que controla a sua vida e que você está ali é porque Deus te colocou ali. Exato. Exatamente. Então, com as ferramentas que você tem, com o cuidado de Deus, com Deus ao seu lado, você segue adiante. Muito interessante, porque normalmente as pessoas iriam para o outro caminho, abandonariam a fé. Isso muito, muito legal da tua história. Jamais imaginaria isso, jamais imaginaria que você tinha passado por toda essa situação. E eu estou resumindo, né? E existia uma frase da minha mãe comigo que ela falava assim, ó. Isso me marcou muito e fez também, me ajudou nessa questão de ressignificar. Caleb, tudo que tu ver errado em mim e no teu pai, faça diferente. Ah, era um ambiente muito bom. Faça diferente. Tipo assim, ela provando a sua incapacidade, talvez, de fazer melhor, Uhum. E reconhecendo que reconhecendo que errou, ou que errava, talvez. Mas ela dizia, aquilo que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com você. Faz diferente. E isso me marcou. Eu era muito impetuoso, muito bravo, assim, muito nervoso. Um dia ela chegou, me sentou e falou assim, olha, é o seguinte, ó, você tem que mudar. Você tem que ser mais controlado. E ela foi uma pessoa muito difícil, muitas vezes. E eu via isso, né? Eu percebia, vivia isso. Mas ela falou assim, se você não mudar, você não convive com ninguém, você não namora ninguém, você não para em trabalho. E aquilo me chocou. Eu pensei comigo, nossa, minha mãe está me falando isso, então peraí, eu preciso mudar. sim. E eram choques que eu levava mesmo, sabe? E fui aprendendo com as experiências da vida e ressignificando todas essas circunstâncias. Agora, medos, dores e raiz, claro, que eu tinha muito medo de casar, né? Justamente por medo de repetir, de reviver tudo isso que eu via os meus pais viverem. Meio-dia era a hora da briga, da gritaria, era uma loucura. Então, o meu prazer era mais estar na rua do que estar em casa. Para não precisar ver aquilo. Exato, para não precisar vivenciar aquilo. Tudo isso que você contou pra gente, né? Na separação dos seus pais e tudo isso que aconteceu.
De tudo isso, qual foi a grande lição que você tirou em relação que o seu pai trouxe? A grande lição? Isso. A grande lição é que, por mais que uma pessoa tenha uma plena comunhão com Deus, ela é falível como qualquer outra. E quanto mais próximo você está, mais é a probabilidade de você cair. Incrível. E Não existe super-homem na fé. quando você percebeu isso? Percebi isso já na minha infância. Porque eu conseguia distinguir o bom pai, um cara legal, que era maravilhoso como pai, muito parceiro, gente boa, carinhoso, sabe? De boa conversa, né? Sempre tratou muito bem os meus amigos, sempre nos levou na praia, sempre tinha um programa diferente para fazer, não tinha hora, nem dinheiro. Ele podia não ter dinheiro, ele gastava tudo no dia para deixar os filhos felizes. Era dele, ele era assim. Lógico, pensando na questão econômica, era um pouco inconsequente, porque não construiu nada, não agregou nada, não nos deixou nada, mas esses exemplos são os que sobressaem, sobrepõem os maus exemplos. Então, hoje eu consigo ter mais boas lembranças do que más lembranças, né? Pelo que ele construiu em mim. Eu sou muito reflexo do que ele também foi. E sou reflexo natural do que minha mãe também foi. E minha mãe falava para mim assim, ó, quando você pega... Uma vez eu falei, eu não gosto do fulano de tal, ela falou assim, de ouvir tal pessoa. Ela falou, quando você come um peixe, você come espinha? Aí eu falei, não. Ela, o que tem de melhor no peixe? Eu falei, a carne. Ela falou, então come o que faz bem para você, o resto você deixa de lado. Retém o que é bom. Retém o que é bom. Simples assim, isso foi me marcando. Eram frases que foram me marcando, assim, sabe? Hoje, até hoje eu me lembro. Coisas simples do ensino do dia a dia. Fui subir a escada atrás da minha vizinha e meu pai, vem cá, vem cá. O que foi, pai? Não, não suba atrás a escada de uma mulher. Atrás de uma mulher que você não conhece. Falei, por quê? Porque constrange ela. E quando você descer, saia do raio de visão da escada, vem para cá. Falei, por quê, pai? Porque constrange ela. Agora, se é a sua esposa, sua irmã, sua mãe, tudo bem, é outra coisa. Nunca suba a escada atrás de uma mulher. E você vai aprendendo isso. Vai nos detalhes, né? Detalhes. Ele vai impregnando aos poucos. É. Sabe que eu tive alguns problemas com meu pai. Acho que quase todo mundo. Existe uma família que não teve problemas na família, né? Eu tive alguns problemas com meu pai. E quando eu tinha 18 para 19 anos, quando eu entrei na faculdade, meu pai e minha mãe eram separados, eu decidi morar com meu pai. Eu fui lá, eu não tinha, meu pai é japonês, né? Então ele era extremamente sério, muito pragmático, Sistemático. Ponto, é isso. E eu fui morar com ele, porque eu queria ter essa proximidade com ele. Só que eu tinha 18, 19 anos, achando que eu sabia tudo do mundo, e aconteceu de eu morar 4 anos e meio com ele. E no final dos 4 anos e meio eu saí brigado com meu pai, assim, da gente uma coisa muito forte, assim. E depois de um tempo, depois que eu aí comecei a passar por alguns psicólogos, treinamentos, entender um pouco mais, eu decidi, depois com uns 25 anos, decidi sentar de frente com meu pai e perguntar para ele. Porque quando a gente leva só o que a gente acha, a gente pode achar 1000 coisas. 1000 coisas. Quando a gente pergunta, a gente vê o ponto de vista da outra pessoa. E às vezes a maioria das vezes, o meu ponto de vista não é o mesmo da outra pessoa. Então o que eu enxergava não era a mesma coisa que ele enxergava. Então não tinha como ele dar a resposta que eu queria que ele desse. E quando eu sentei com meu pai para conversar com ele, a gente entendeu isso. A gente entendeu. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando e agradecendo pelaquela conversa. Depois disso, a minha relação e do meu pai é maravilhosa. Então, assim, até nesse final do ano, faz pouco tempo que eu moro aqui em Balneário, nesse final do ano eles vieram para cá e eu tive uma conversa extremamente, assim, uma conversa de homem, pai, filho, muito madura. Novamente, meu pai chorou e falou assim, eu só vim passar esse final de ano, eu acho, né? Ele falou assim, eu acho que eu só vim passar esse final de ano para eu ter essa conversa com você. Que legal. Meu pai é tão duro que no final dessa conversa, eu abracei ele e falei, te amo. Ele me abraçou e falou assim, é isso aí. Impressionante. Lembrei aqui de uma epístola, uma carta paulina, né? Que é a primeira aos Tessalonicenses. Me veio na memória tudo que você está falando, Caleb. Onde ele diz assim, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos.
Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Isso que você fala de ressignificar, né? Isso. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retém somente o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, me veio esse texto aqui, até peguei pra gente ler juntos aqui, mas incrível essa parte da tua história. E obrigado por ter compartilhado tão abertamente assim com a gente. E quando que você vem por esse ramo do jornalismo, da comunicação realmente, né? De fato, como profissão? Aos 16 anos eu estou em casa. 16 anos, já estava com 16 anos, meu pai tinha recém-falecido. Saio da Igreja Batista, vou para a Assembleia de Deus por questão de amizade. Os colegas, né? Eram de lá, tocavam na banda e tal, eu achava legal. Eu vou para lá, tenho mais intimidade com eles, tem uns amigos da escola. Eu estou em casa e roupa muito simples, 2 camisas, uma calça jeans, um cinto, um sapatinho de napa, era aquilo que eu podia usar. Minha condição era aquela, nada mais do que isso. E eles sempre muito bem vestidos, mas eu nunca também reclamei da condição e eu era feliz daquele jeito que eu estava, tendo o que eu tinha. E eu estou no quarto e Deus fala comigo assim, Deus fala comigo, você vai para a igreja hoje, era culto de adolescentes, você vai cantar tal hino do Sérgio Lopes, chamado Amigo. Até publiquei no meu Instagram esses dias. Eu falei, mas aí na Assembleia é diferente da Batista, né? A Assembleia tem playback, eu não tenho playback. E agora, o que eu faço? Não vou cantar. Aí eu senti, Deus falou comigo claramente assim, eu não estou pedindo para você cantar, estou mandando, estou determinando, é uma ordem. Falei, então eu vou fazer. Aí cheguei lá, falei para o líder dos adolescentes, falei, quero cantar. Me olhou de cima a baixo, muito simples, né? Literalmente me olhou de cima a baixo, assim. Ele falou, você vai cantar? Eu falei, eu vou cantar. E coloca meu nome no primeiro lugar da lista aí, ó. Aí ele falou para mim, você cadê o playback? Eu falei, não tem playback. Você vai cantar e sem playback? Eu falei, eu vou cantar sem playback e me coloca no primeiro lugar ainda. Pode colocar aí. Eu sempre fui muito invocado, assim, sabe? Nunca tive muito medo. Muito decidido. Pelo fato de racionalizar as coisas também, que eu consegui superar muita coisa, né? Com certeza. Entender os contextos e fazer essa análise, as análises. E aí eu cantei. Nisso que eu cantei aquela música, O Amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. É lindo, um louvor, né, poético. E aí eu terminei de cantar, sentei e o pastor Cisino Bernardino, dos Gideões, que vai acontecer agora nos próximos dias, falou, aquele moço lá, você vai receber uma proposta, mas não vá, porque a proposta que eu tenho para você é melhor. Nisso, eu já estava algumas semanas apresentando um programa de rádio, era bem na época política, pré-campanha, de um vereador que era toda sexta-feira à noite. E eu, adolescente, precisavam de alguém que não precisasse pagar. Muito comunicativo com todos, me dava bem com todo mundo. Falaram, por que não chamo fulano? Chamo o Caleb. Ele não me conhecia. Comecei a apresentar um programa lá de 40 minutos por noite. O meu programa fez o maior sucesso. E terminou, então, essa reunião. O pastor Cino me chamou e falou para mim, eu tenho uma proposta, vem trabalhar comigo na rádio. Eu falei, eu já estou no rádio. Quem que é você? Eu sou o Caleb. Aquele de sexta-feira eu estou fazendo... É você? Eu estou ouvindo e não te conhecia ainda. Não, mas vai para lá. Aí eu fiquei só assistindo. E minha família passando muita dificuldade. Muita dificuldade. E eu comecei para lá, então, só assistir. Atender telefone. E ali começou, efetivamente, a minha participação na rádio. Porque eu via como uma possibilidade também de me tornar alguém, de ser alguém, de ter algo na vida.
E fui para lá, devagarinho, foi indo. Passei muitas humilhações em casa pelo fato de estar lá. Desde, vai lá, ser escravo do fulano de tal. Vai lá ser escravo do fulano de tal. Passei muitas humilhações. Tive muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Tive muita dificuldade de relacionamento com irmãs. Muita dificuldade. Mas eu nunca perdi o foco. Eu falava, é isso que eu quero. Gostei. Eu vou até o final. Deu 2 meses trabalhando de graça. Eu cheguei e falei, eu preciso de um salário. Preciso ganhar alguma coisa lá em casa, não está difícil. Primeiro salário, R$150. O mesmo de pendurar. R$150. E aí fiquei um bom tempo com 150, depois aumentaram para 240. Depois o tempo passou, fiquei 8 anos nos Gideões Missionários da Última Hora. Durante um período de 1 ano e meio, eles me ajudaram a pagar metade da faculdade. Que na época era R$600, eu ganhava R$600. Uhum. E eu falei, eu vou fazer a faculdade. E aí eu falei pro pastor Cisiné, porque ninguém recebia a bolsa, eu preciso de uma ajuda. E quanto? 300 pila. Tá bom, vou te ajudar. Me ajudava com R$300, eu ganhava 600, então não sobrava quase nada, né? E comecei a estudar. 1 ano e meio depois eu recebo uma proposta para ir para uma televisão, ganhar menos que eu ganhava, mas eu já estava ganhando aí bem mais, 1.300 por mês. E aí eu fui trabalhando... Que ano isso? Nossa, muito tempo. Ah, faz tempo. Precisamente as datas específicas não lembro. Aí eu falei para ele assim, ó, tô saindo, quero a conta. Deus me deu um sonho numa situação que iria acontecer com ele durante uma madrugada. Me deu direcionamento que eu poderia sair. E eu pedi a conta, ele não me deu no primeiro momento. Num segundo momento eu falei, eu quero sair. Não, mas eu me preocupo com você, você não tem pai. Eu falei, senhor, fica tranquilo. Não. O responsável da rádio. Gideões Missionários é um grande promotor aqui de missões no mundo inteiro, tem mais de 1.000 missionários, e mandam pessoas para a África, tem barco clínica no Amazonas, com dentista, médico, oftalmologista, atendendo a comunidade ribeirinha, onde o governo não chega. Uhum. Negócio espetacular. Vale a pena conhecer. E aí eu fiquei alguns anos ali, saí para ganhar menos. E a minha história na televisão começou lá, numa emissora pequena de Itajaí que faliu. Eu passei por 2 emissoras que faliram. E eu poderia muito dizer assim, ó, nossa, Não é para mim. não é para mim esse negócio. 2 emissoras de televisão que faliram, né? Que não deram certo. Eu falei, não, esse negócio é para mim. E aí estabeleci um foco, casei e as coisas começaram a acontecer. Ontem nós andávamos, eu e minha esposa, e lembrávamos que há 11 anos meu salário era R$1.600. Há 11 anos eu ganhava R$1.600. As adversidades, elas existem para nos moldar. As adversidades, elas existem simplesmente para te colocar na forma que Deus quer para te preparar para o dia de amanhã. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, Jean, eu não seria hoje quem eu sou. Sem dúvida. Se eu tivesse um pai que tivesse me suprido todas as necessidades e me colocado uma condição financeira estável e uma família que talvez fosse uma família estável, talvez hoje eu não seria quem eu sou. Eu tenho plena convicção. É por isso que eu entendo hoje quais são os propósitos de todas essas dificuldades que eu vivi. Né? De voltar de 2 horas de bicicleta de madrugada do trabalho, né? Do pneu da bicicleta furar, ter que vir e andar 2 horas para chegar em casa, empurrando a bicicleta de madrugada, sem reclamar, para poder chegar no trabalho. Então, tudo isso a escassez financeira, tudo que eu vivi me preparou para o dia de hoje. Foi um treinamento, né? E com o tempo eu fui fazendo faculdade, fui para o jornalismo, as coisas foram melhorando. Eu tive muita facilidade de criar conexões. E essas conexões foram me levando onde eu estou hoje. Legal que eu pude perceber assim é que você tomou uma decisão, né? Decisão. Então, não é eu quero ser um apresentador de TV. Não. Eu vou ser um Eu apresentador vou. de TV. Mas como assim? Eu tomei essa decisão. E, obviamente,
que na caminhada, o começo é muito difícil, né? Muito difícil. E sempre vão ter pessoas que vão querer te atrapalhar. Naturalmente, né? Querer te acusar, querer zombar. E aí, já tá na televisão? E aí, já Sabe o que dói mais? Não é o colega de trabalho. Não é o amigo de escola. O que mais dói quanto às críticas que você recebe das suas debilidades, dos seus projetos, que às vezes você tem a falha de contar para alguém, são os parentes. Sim. É quem te conhece. É o que mais machuca. É quem convive com você. O que mais dói são as pessoas que sabem do seu íntimo, Sem dúvida. que sentiram as suas dores, que conviveram com as suas adversidades. Porque uma vez que você vai se tornando maior, maior que a expectativa que as pessoas têm de você, você se torna uma ameaça. Porque cobiça é simplesmente eu desejar o que você tem. O conceito de inveja é eu não desejar que você tenha. Eu São desejo coisas distintas. e não. Cobiça é eu desejar o que você tem, Jean. Mas eu não quero que você perca, eu não quero que você deixe de ter. Você trabalhou para isso. A cobiça é eu desejar o que você tem. A inveja é eu desejar que você não tenha, Seus planos se frustram. Né? simplesmente por não ter. Sabe que eu vi algo sobre isso? Que o primeiro cancelamento, hoje a gente fala muito essa palavra, né? Cancelamento. O primeiro cancelamento, ele vem de dentro de casa. Exatamente. Ele vem dos próximos. Eles querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que eles, né? Essa frase é muito famosa, né? Mas assim, o que eu tiro de lição de tudo que você está falando aqui, estou aprendendo muito contigo, te agradeço por compartilhar tudo isso, é você tomar uma decisão. Eu tomei essa decisão. Então, o que eu vou ser? Eu vou ser jornalista, apresentador de televisão. E a decisão está tomada, independente das circunstâncias que venham, porque o começo é muito difícil, independente dos cancelamentos, independente de quem fale mal, independente de quem não queira, independente de quem tem inveja, independente de quem tenha cobiça, a decisão está tomada. Não importa o que aconteça, eu vou chegar lá. E nada supera o trabalho, nada supera o tempo, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Não. A decisão você toma hoje e você vai olhar para trás daqui 10 anos e falar, olha, a decisão correta eu tomei há 10 anos. O sucesso do dia para a noite leva 10 anos. É. Então, o que eu deixo assim de conselho é decida, não importa o que falem, supere todas as adversidades, supere as piores críticas que são dos que são de casa e siga em frente em direção ao seu sonho, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus dá o talento, Deus dá o dom e Ele quer que você tire o melhor de tudo e chegue onde você almeja chegar, né? E sempre fazendo bem para as pessoas, sempre nas dificuldades ajudando, sempre passando necessidade, mas vendo o outro que tem menos ainda, conseguir ajudar ainda aquela pessoa, se sentir mal. Sai da bolha, né? Sai da bolha. Sai da bolha. Embora a minha situação esteja ruim, mas a dele está pior, eu posso fazer alguma coisa por ele, né? E isso a gente vê que é só realmente um coração contrito, entregue e rendido ao Senhor. Exato. Isso não vem da natureza humana de maneira alguma. Essa decisão está muito relacionada a quebrar ciclos também. Eu preciso finalizar um livro que ele já está escrito na minha memória, no meu interior. Mas quando eu era ainda adolescente, eu lembro-me que eu saía das orações de madrugada pelas ruas para voltar para casa, que eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta. E eu falava assim, eu verbalizava isso, eu falava, Deus vai me prosperar. Eu não sei como, eu falava de madrugada andando na rua, eu falava assim, ó, Deus vai me prosperar. Eu não tinha dinheiro para comprar um lanche. Os meus amigos iam para a lanchonete e eu ia para casa, porque eu não tinha era R$7 um X-salada, era R$7 um X-salada e um refrigerante. Eu não tinha condição de comprar um lanche. Era uma hora ou outra que eu ia. Era muito restrito mesmo a questão financeira. Então, eles iam para um lado, eu ia para o outro. Mas eu não reclamava. Eu não reclamava. E eu falava assim, ó, Deus vai me prosperar. Deus vai me prosperar. Eu não sei como que Ele vai fazer, mas Ele vai me prosperar. Eu tinha isso. Eu tinha na minha memória. Eu vou andar de carro bom, eu vou viver bem, eu vou ter um casamento bom, eu vou morar bem, eu vou comer bem, eu vou viajar. Eu falava, eu verbalizava isso para mim. Então, eu acreditava, eu conseguia visualizar.
Porque fé nada mais é do que você visualizar antes de acontecer. Hoje, a fé está muito relacionada aos treinamentos. Quando fala assim, ó, pega uma cartolina e coloca lá onde você quer chegar, o que você quer fazer. Eu verbalizava. E quando eu falo sobre quebra de ciclos, eu estou estudando em casa para dar uma palestra, meia-noite, a história de José, lendo a história de José, lendo para cá, para lá, e eu ouço claramente uma voz dizendo para mim assim, ó, sem a quebra de ciclos não há realização de sonhos. Sensacional. Eu falei, como que é isso? E anotei, sem a quebra de ciclos não há realização de sonhos. Eu falei, que ciclos? E Deus me abre a memória, a mente sobre a vida de José e me diz assim, olha a vida da família de José. Abraão casou com Sara. Não acreditaram na promessa. Queriam antecipá-la por falta de fé. E ele era o pai da fé. Aí eles trazem uma escrava egípcia chamada Agar. E diz, Sara, deita com ele. Ela engravida de Ismael. Ismael cresce. Vou resumir aqui. Ismael cresce. 14 anos, nasce um menino chamado Isaque, filho da promessa. Quando nasce, a Bíblia nos dá a entender que ele debocha do pequeno. Que deboche era esse? Eu sou o primogênito. Eu vou mandar em tudo aqui. Eu vou dominar. Esse era o critério da dominância. Aí Sara, que arrumou o problema, disse para Abraão assim, ó, resolve, pega a tua mulher, manda ela embora. Só que antes disso teve um conflito entre as duas. Em que Agar vai embora, foge grávida. Aí um anjo do Senhor aparece para ela e diz assim, ó, volta para lá. Você não tem que sair de lá. Você não é causadora disso. Você é vítima. Veja. Segundo ponto. Pega essa mulher e manda ela embora. Abraão consulta a Deus. Quando consulta a Deus, eles vão embora. Ela e o menino. Chega no meio do deserto, acaba a água, acaba o pão. Ela deixa o menino embaixo do arbusto e diz assim, ó, vai embora. Eu vou embora, vou sair daqui. Pensa consigo, que a Bíblia nos dá a entender isso bem claro no texto. Ela se afasta do menino para não ver o menino morrer. Mas a Bíblia diz que Deus ouve o choro do menino. E se manifesta a ela. E diz assim, o que está acontecendo? Ela diz assim, ó, acabou a água. Acabou o pão. Como assim acabou a água? Olha à tua frente. Quando ela olha, ela vê um oásis. E ela se delicia na água e salva a vida daquele menino. E ainda Deus diz assim, ó, vou fazer dele um flecheiro. Vou fazer dele um guerreiro. E dele vai vir um povo que é como um jumento selvagem. Um povo indomável. Decisão errada de Sara, de Abraão, envolvendo Agar nessa história, provocou a geração de um povo indomável de Ismael, os ismaelitas, e algumas outras nações, e povoados que vieram através dele. O conflito que nós estamos vendo hoje dos países árabes e de Israel teve início lá. Olha o ciclo que continuou. Esses irmãos que tiveram essa briga no passado, esse ciclo ele continuou. Eu converso com palestinos, eu converso com árabes, e eles não sabem de onde veio a briga, eles não conhecem a raiz. E você pergunta assim, ó, por que vocês não gostam do povo de Israel? Eles nem sabem por quê. Sabe o que um palestino me falou? Ele falou assim, ó, dentista inclusive, ele falou assim, ó, a gente nasce e cresce não gostando deles. Essencialmente, eles não sabem o porquê. Aí, continuou esse ciclo. Continuou o ciclo. Infelizmente, continuou o ciclo. E Ismael se torna, então, um homem guerreiro. Isaac vai casar. Encontra Rebeca. Rebeca não tem filhos. Aí o que acontece? A sua mãe Sara era estéril, Rebeca era estéril. Deus vai e interfere no ventre das duas. Rebeca engravida. Engravida de Esaú e de Jacó. Como que esses meninos saíram do ventre? Um agarrado no tornozelo do outro. Sabe por quê? Porque o ciclo da discórdia entre irmãos não havia sido quebrado. A inimizade continuou. E os ciclos precisam ser quebrados. Esses dois nascem, um engana o outro. Por que engana?
Porque Abraão, certa vez, estava numa terra com Sara e ele mente dizendo que ela não era mulher, disse que era irmã. Sim. Aí o rei vai lá e pega ela para ser uma de suas mulheres e ele tem uma enfermidade, uma paralisia no corpo. E ele tenta entender o porquê e aí ele tem um sonho, ele compreende que isso se dá por causa de uma mentira de Abraão. Ele pega, manda Abraão embora. Depois a Agar aparece na história. Tudo indica que foi uma escrava doada Sim. por aquele rei. Ele mentiu. O engano, a mentira. Isso permaneceu na família. Só foi evoluindo até hoje. Só foi evoluindo entre os irmãos. Então, esse ciclo ele só foi quebrado, para resumir, em José. Quando José nasce, que era o filho da mulher amada de Jacó, que também era estéril. Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril. Deus interfere no ventre delas. Nasce José. Quando os irmãos pegam e enganam o pai, olha o engano continuou. Eles levam ele embora. Quem levou eles para o Egito? Quem levou José para o Egito? Quem comprou ele como escravo? Os descendentes de Ismael. Porque Deus, ele tem a capacidade de transformar maldição em bênção. Sabe para quê? Para que se cumpra o propósito dele. Aí ele vai para lá, tudo que ele faz, ele prospera. Agar quis a mulher de Potifar quis se deitar com ele, ele disse não. Ele sofre as consequências disso. Quando levam ele para o campo e matam um animal e tiram dele o quê? A autoridade. Os irmãos levam a capa para o pai. Quando ele se encontra com a mulher querendo ter intenções sexuais com ele, o que ela fica dele? A capa de autoridade. Havia uma luta para tirar a autoridade desse rapaz. Porque Deus sabia que existia um plano para ele ser aquele que foi escolhido para salvar a sua nação. Ele em tudo teve a oportunidade de enganar, de trair, cometeu os mesmos erros, de perseguir depois os irmãos, de matar, mas ele quebrou todos os ciclos familiares para que o povo de Israel prevalecesse. Incrível isso. Vou querer ler esse livro. Porque quebrar ciclos é uma coisa muito difícil. Mas quando você tem sabedoria e você tem poder de decisão, você muda a sua vida. Meu pai por exemplo, né? Não o meu. Mas vamos supor, meu pai é um alcoólatra, meu pai bate na minha mãe, meu pai se separou. Eu vou pegar isso pra mim, vou levar como exemplo? Faz diferente. Não, eu vou ser homem de uma mulher só. Eu não vou ser alcoólatra. Eu vou ser uma boa pessoa. Mas meu pai abandonou os filhos, então quer dizer que eu vou abandonar meu filho também? De maneira nenhuma. Meu pai não prosperou, não vou prosperar? De maneira nenhuma. Né? Por quê? Porque é uma das maiores vitórias que alguém pode ter na vida, é dizer, eu quebrei o ciclo. E sabe como se quebra ciclo? Atitude. Perfeito. Não se quebra ciclo com jejum, com oração. A gente espiritualiza muito tudo, aquilo que o homem tem que fazer. Perfeito. Não se quebra ciclo espiritualizando, se quebra ciclo agindo, racionalizando. Perfeito. Então, assim, se a tua família só te leva para o mau caminho, se os teus pais só te levam para um lado errado, se o teu ambiente só te traz coisas ruins, se você vem de um lar violento, se você vem de um lar de condições adversas, se você vem com tudo errado, olhando à sua volta e vê que tudo está errado, quebra os ciclos e fala, para mim não. Para mim não. Mas como assim? Você é gente como a gente, né? Exatamente. Não sou. Por isso que eu falo que não tem mimimi. Não tem mimimi. Agora, se eu tivesse passado por todas essas dificuldades, se eu não tivesse passado, eu teria essa visão? Não, com certeza não teria. Mas como é que faz? Porque você é o ponto fora da curva, ou algumas pessoas, né? Mas a grande maioria faz justamente o contrário. Talvez eles precisem no futuro ler o livro. Provavelmente. Esse livro aí já... Não, eu estou devendo já. Estou devendo para mim mesmo, é um propósito diário. Porque você pegar o que acontece com a maioria das pessoas é isso, né? Ela vê o que acontece em casa e continua fazendo as mesmas coisas. Repete. Ela fica no ciclo por algum motivo que quem olha de fora fala assim, mas é óbvio que você tem que fazer diferente, mas ela continua fazendo igual. O subconsciente dela domina ela para continuar fazendo igual. E é natural, é um ciclo natural. Eu trabalhei com clínica médica
e uma funcionária chegou e falou assim, Caleb, tava meio triste e tal. Eu falei, isso não tá legal, né? Não, então vamos lá conversar, vamos tomar um café. Aí fomos lá tomar um café. O que tá acontecendo? Meu marido é grosso com os meninos, meu marido não dá um beijo nos meninos, não passeia com os meninos, não, porque eu não aguento mais, porque eu vou me separar. Eu falei, como que foi a infância dele? Já foi lá, né? Ela falou assim, o pai suicidou, o pai surrava eles. Eu falei, quem não recebeu nem sempre vai conseguir mudar para dar o que não recebeu. Você lembra que eu falei que eu conversei com meu pai? E ele tinha todas as ações que ele tinha? Sabe por que eu fiquei sabendo? E eu reconheci o porquê ele fazia isso? Porque ele contou a história de vida da infância dele. Quando você falou, eu fiquei pensando nisso. E aí, quando ele contou pra mim, eu entendi o porquê que ele fazia, o que ele fazia. E vem você tira uma bagagem das suas costas, sabe? É um peso que você tira que você fala, caramba, entendi. E aí, o que eu fiz? Eu fui conversar com a minha mãe, fui conversar com meu irmão, com a minha irmã, com todas as pessoas que eram mais próximas. Pra quê? Pra eu entender o que eles tinham... Porque meu irmão cresceu comigo, mas qual foi a infância que ele enxergou? Então, até meu irmão, que tem quase a mesma idade que eu, que crescemos ali juntos, a nossa visão de vida era diferente. São as percepções que eu falei. Percepções. As percepções são distintas. Quando você Cada um vai ter uma percepção do ambiente diferente. Eu acho que esse é um grande ponto, sabe? Para começar a mudança. Porque às vezes você espera algumas coisas daquela pessoa que é próxima de você. Só que aquela pessoa não vai responder do jeito que você quer. Porque ela tem uma percepção diferente. Então, acho que um ponto de partida, como você teve muito conhecimento ali de chegar e interpretar tudo que estava acontecendo, se hoje você está passando por qualquer tipo de dificuldade, é você sentar com o seu marido, com a sua mulher, com o seu pai, com a sua mãe e conversar. Porque foi o que você falou, sentei e conversei com essa moça. Muitas pessoas não conversam sobre além do sol superficial. Porque quando a gente entende o mais profundo, a gente entende ações, a gente entende as reações, a gente entende como a gente tem que se comportar. Porque a gente precisa se moldar também com aquelas pessoas, sabe? Porque a gente precisa dessas pessoas. Então, assim, é um conhecimento muito interessante para quebrar o ciclo que a gente estava falando, né? Quebrar o ciclo. Eu lembrei de uma passagem aqui, onde Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, né? Então, não tem como não pensar nele, né? Quando você ouve essas palavras e você acredita nele como filho unigênito do Pai, você faz disso uma verdade, né? O Espírito Santo te convence de tudo isso e realmente a tua vida muda, né? Realmente, Cristo, a partir do momento da tua conversão, ele leva sobre si as suas iniquidades, os nossos pecados. Paramos de ser escravos, né, da nossa própria vontade, da nossa própria carne. Paramos de ser escravos do pecado, do vício, dessa vontade humana. Carnal, né? Carnal. Então, Cristo te abre os olhos e você passa a entender tudo que se passa, né? Todo um contexto. E Deus te dá toda essa sabedoria, né? Então, sabedoria vem do alto, que vem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, essa sabedoria, por toda a tua história, foi fundamental para enxergando e vencendo etapa por etapa, né? Não é fácil, tá? Você não vai deixar de ser sanguíneo. Você não vai deixar de ser sanguíneo. Você não vai deixar de ter uma personalidade forte. Você não vai deixar de ser opinioso. A tua natureza, ela nunca vai mudar. Ela vai ser controlada. Essa é a diferença. É totalmente diferente. Eu não deixei de ser sanguíneo. Eu continuo sendo o mesmo sanguíneo. Eu continuo tendo o mesmo temperamento forte. Mas hoje, o meu temperamento não me domina. Perfeito. Eu domino ele. Isso. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente Acabou. sereis livres. É isso. Você não é mais escravo do pecado. Hoje eu consigo dominar. E sabe que isso não está nem... escolhe Às vezes, Jean, não desculpa, nem sempre está relacionado a pecado. Está relacionado ao impulso do meu temperamento. Porque o sanguíneo, como eu sou, ele não manda recado. Só que tem horas que o silêncio fala mais do que palavras. O sanguíneo, ele quer falar. O sanguíneo age de uma forma, o fleumático age de outra, o colérico age de outra, o melancólico age de outra. São 32 a 34 temperamentos que foram somados em 4, para que as pessoas pudessem compreender. Então, eu continuo tendo o mesmo temperamento e tendo que, às vezes, respirar 30 segundos para dizer,
Eu preciso ficar calado. Alguma coisa estou aprendendo com isso. Eu já fui assim. Mas eu faço algumas correções de colegas que trabalham, porque eu faço a revisão de conteúdo da Rádio Menina e dou algumas orientações e tem algum tipo de resistência e eu tenho que ter paciência porque eu já fui assim. Legal. E, Caleb, quantos anos de balanço geral? 5 anos. Vai para 6 agora, é. 6 agora. 6. E Nem falamos em negócios, né? Em trabalho quase. A gente só fala do que vai acontecendo. vai A gente vai falando. Acho que isso que é importante, deixar as coisas acontecerem. Isso, e tá muito legal, Caleb, tá muito bacana mesmo. Então, são 6 anos de balanço geral. Quantos anos de Rádio Menina? Rádio Menina? Acho que 10 anos. 10 anos aqui, então. É. Então 10 anos E 16, 36, 22 anos de rádio. de jornalismo. Rádio, 22 anos, né? De jornalismo, uns 15 anos. E então, Balneário Camboriú, você entra no mercado de jornalismo há 10 anos atrás, então? Eu entro há 12 anos. Há 12 anos. Cerca de 12 anos. Então, a Rádio Menina, Fernando, é um dos programas mais ouvidos na cidade. Um programa É o mais ouvido. 62% da audiência. A Rádio Menina, isso, é a rádio mais ouvida da cidade. O programa Bote a Boca no Trombone, já estive lá com o Dr. Eduardo algumas vezes. É sensacional. O programa tem uma audiência incrível. Se você entrar em 10 carros em Balneário Camboriú no horário da manhã, 7 vão estar conectados na Rádio Menina para ouvir, porque é muito legal a dinâmica, o papo, o assunto, a informação. E Balneário Camboriú, então, você entra no mercado de jornalismo em Balneário Camboriú há 12 anos. E o que você viu na cidade, assim, de 12 anos para cá? Como é que você enxerga a cidade? Como é que você olha 12 anos para trás, Balneário Camboriú, a transformação para o Balneário de hoje? Quando eu chego em Camboriú, tem 40 mil habitantes. Camboriú. 1999. Camboriú ou Balneário? Camboriú. Camboriú, ok. Quando eu cheguei em Camboriú, tinha 40 mil habitantes. Faça a conta. Balneário Camboriú não tinha nada. Uma vila. Nada? Nada relacionado ao que tem hoje. Nós tínhamos a praia. Sim. Balneário era praia. Não tinha bondinho. Não tinha teleférico. Não tinha... Tinha uma Porsche por metro quadrado. Era um terreno só na Barra Sul, onde é hoje aquele empreendimento da Unipraias. Não tinha arranha-céus. Poucos. Totalmente diferente. A construção civil não tinha vivido seu maior boom. Né? Balneário Camboriú, ela desenvolveu de uns 15 anos para cá. Vou dizer de uns 15 anos para cá, de uns 10 anos para cá. Começou a ganhar muita mídia espontânea. Mas Balneário Camboriú era uma cidade praiana que pessoas de família vinham para cá, mas não tinha ainda esse apelo. Quando eu cheguei em Camboriú, naquela época, 1999, você comprava um terreno a R$ 1.500. Eu escutei um cara falando que, na época, há alguns anos atrás, que as pessoas abriam o comércio na temporada, fechavam Sim, era muito comum. o comércio na temporada. Trabalhava igual formiga, só na temporada. Só na temporada. Depois descansava e desfrutava. E hoje Balneário Camboriú assim, se destaca no cenário nacional, internacional, pela arquitetura, pela economia, pelo desenvolvimento. E na tua visão, assim, o que você atribui todo esse desenvolvimento da cidade? Por quê? Por que foi aqui? Por que deu tudo certo aqui? Por que a cidade hoje é o que é? Foi um planejamento desde o prefeito Higino Pio, que era, né, relacionado à área de engenharia também, da construção, e eles planejaram, eles visualizaram o que ninguém visualizou em Balneário Camboriú, que a cidade, pela extensão da praia, pelas belezas que ofereciam, né, por ser a segunda menor cidade do estado, quando eu cheguei aqui, nem a Interpraias era de terra. A Beira Rio, né, a Normando Tedesco, era de terra. Não dá para imaginar. Na época, o prefeito era o Pavan. Então, era totalmente diferente a realidade. Eu acredito que foi um planejamento de vários prefeitos, né, repercutindo hoje no trabalho do prefeito Fabrício Oliveira. Então, cada um que vem hoje, já com mais visão, Balneário Camboriú é uma cidade portal. Por que Balneário é uma cidade de sucesso? É uma cidade portal. É uma cidade que recebe pessoas de todos os lugares do mundo, Sim. com tudo que é tipo de gente, com todo tipo de intenção, mas a sorte foi que os investidores pensaram grande em Balneário Camboriú, conseguiram visualizar possibilidades que pessoas comuns não conseguiam visualizar. E fez dessa cidade essa grandiosidade. O prefeito, vamos falando agora do prefeito atual, o prefeito Fabrício, né? Ele conseguiu aí no seu mandato fazer uma obra aí que estava planejada há muitos e muitos anos atrás, Sim. mais de 20 anos, 30 anos, alguma coisa nesse sentido, né?
que foi a obra do alargamento da faixa de areia, né? Onde a maré já tinha trechos, principalmente na Barra Sul ali, que em dias de muita chuva ela enchia tanto que o mar chegava a atravessar. Tá afetando a estrutura dos prédios já. Afetando a estrutura dos prédios, o mar entrava, já estava entrando em direção aos prédios da maré alta. Então muita gente critica a obra, né? Mas assim, a obra na verdade ela é uma obra ambiental, é uma obra necessária, né? É uma obra ambiental, ela faz muito mais bem para o meio ambiente. É uma obra de contenção, né? Não foi só para alargar lógico, ter mais turista foi feito aqui. isso porque não tinha sombra. Obviamente que a faixa de areia ela estava se encurtando cada vez mais conforme vinha Exatamente. o mar para cá. Então, assim, foi uma obra revolucionária. Uma valorização direta já, de 16%. Depois mais 32%. Os imóveis ali, no período da obra, vamos dizer assim, você comprava um apartamento na Barra Sul, vamos falar sobre um exemplo prático, o edifício Faros, da consultora Sequinel. Você comprava um apartamento ali com 3 milhões e 800, 4 milhões. Na época, a gente está falando na época, gente, mas é 3, 4 anos atrás. E depois? Hoje, a partir de 14 milhões um apartamento ali. Então, 14 milhões, o mesmo apartamento? 14 milhões. Em 3 anos. 10 milhões. Então, assim, como você explica isso, né? É difícil, sim, você olhar para o número, porque vamos falar assim, vamos falar há 4 anos atrás, 4 milhões de reais, hoje ainda, é muito dinheiro, né? Como é que você explica, assim, como é que você consegue projetar que esse apartamento vai valorizar tanto, né? Mas quando você olha para trás, você enxerga que é uma obra que foi investido um valor astronômico nessa obra. E, obviamente, esse valor astronômico que foi investido nessa obra, ele reflete nos investimentos imobiliários, nos imóveis, né? É assim como você tem o quintal da sua casa. Sabe qual que foi a lógica? Desculpa, Jean. A lógica foi o seguinte, vou lançar um apartamento de 4 milhões, vendeu tudo. O outro construtor, vou lançar um de 5. Venderam todos. O outro, vou lançar de 6. Venderam todos. Espera aí, esse negócio dá certo. Vamos valorizar o que a gente tem. Quando você vai vender um produto seu, você joga o preço lá embaixo? Ou você mostra todos os benefícios que ele tem para depois apresentar o preço? Então, se temos essa percepção de valor, né? Exato. Você fala assim, é um imóvel... Por que ele é caro? De mar, em balneário... É palpável, né? É palpável. Exato. Você consegue olhar, ver a Exato. cidade, ver o desenvolvimento. Eu vim de São Paulo fazem 7 meses, né? Eu vim de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, o impacto, principalmente da segurança, é uma coisa absurda, mas absurda, que você não tá no Desacostuma. Brasil. Não, Desacostuma. isso é real, tá? Eu tenho medo de perder a malícia do paulista e eu voltar para São Paulo e eu ser roubado a cada esquina, porque Sim, você sai com o celular, você atende na rua, aqui não tem isso. Aqui você faz o que você quiser. você tira a carteira do bolso para fazer um pagamento, pegar o cartão. Sabe como eu e minha mulher, a gente decidiu vir para cá? A gente estava passando, a gente ficou 10 dias aqui, e a gente estava numa rua deserta e uma moça estava andando sozinha nessa rua deserta com o celular na mão. E a gente falou, vamos devagarzinho. Ela estava lá na frente, porque a gente viu uns 4, 5 meninos vindo. Falou, calma, ou ela está desatenta, que em São Paulo nunca ia acontecer, ou ela está desatenta e não percebeu, ou quando ela olhar as pessoas vindo, ela vai atravessar a rua, vai esconder o celular, e a gente foi devagarzinho para ver. Ela passou como se não tivesse ninguém, passou no meio de todo mundo, ninguém fez nada com ninguém, passou e a gente falou, olha que... Vamos morar aqui, vamos vir para cá. É uma percepção tão boba para quem mora aqui, mas quem é de São Paulo é uma coisa surreal. Nós estamos habituados, né? Eu saio com a minha mulher 11, meia-noite, andando em qualquer rua aqui, a gente tem segurança. Ainda temos, né, essa liberdade. Sim. Perfeito. Sim. Né? Ainda temos, obviamente, que a gente tem nossos problemas, né, na cidade, mas quando a gente vai comparar com o restante do Brasil, por exemplo, eu vim de Porto Alegre, faz 3 anos que eu mudei para cá. Na Borges de Medeiros, 8 horas, todo mundo em casa, ninguém mais desce. Então, eu mudei para cá, o fator que me trouxe para cá, primeiro, é segurança. Porque quando a gente tem criança, né, mulher, filhos, tem um casal de filhos, então, Porto Alegre é uma capital, gosto muito de lá, mas é uma capital violenta, né? Então, você tem sempre uma preocupação, assim, cadê minha mulher? Cadê minhas esposas? Será que ela já foi na escola pegar as crianças? Manda localização, quero ver onde vocês estão vindo. E aí, tá chegando? E aí, onde vocês estão? Já pegou as crianças? É como uma síndrome, né? Amor, mas peraí. Você está esperando ser assaltado, se acontecer alguma Eu tô coisa olhando no aqui na momento. localização, o carro tá parado, que vocês pararam aí. Não, eu parei aqui no mercado. Não, mas tem que avisar. Então, assim,
E isso é normal? Normal. Você leva isso como na naturalidade, igual você faz qualquer outra coisa. Quando você muda para cá, você esquece completamente de tudo isso, porque você tem essa sensação de segurança, né? De liberdade. De liberdade. Então é um desafio, eu acredito, para a segurança pública, para que a gente mantenha isso, né? Para que... Como que nós vamos manter isso aí com as nossas leis? A lei do desencarceramento, a lei de que o baixo potencial ofensivo. Qual é o maior número que gera danos à segurança de Balneário Camboriú hoje? É de homicídio? Não. Normalmente, os homicídios, segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, se dá de 18 a 29 anos, homens. A maioria deles envolvidos com o tráfico de drogas. Olhando com o olho racional e não o olho relacionado ao cristianismo, para a sociedade em geral é como uma limpeza. Vamos ser sinceros. Mas o que gera o grande problema da insegurança? É o furto. Sim. É a invasão de domicílio, que gera a insegurança e a sensação de a falta de segurança e a sensação dela, dessa falta de segurança. É isso que mais impacta a sociedade. E esse crime, que ele é considerado de baixo potencial ofensivo. Mas o cara que comprou uma bicicleta de R$2.000, teve a bicicleta furtada, não é furtada de arrancada da mão, que é difícil isso acontecer ainda. Sim. Aqui. Mas ele vai lá na padaria e colocou lá o cadeado, ou ele deixou rapidinho ali, o cara já levou a bicicleta R$2.000. Ele não se sentiu ofendido por isso? É baixo potencial ofensivo? Só não ofende o bandido. Sem dúvida. Mas ofende quem perdeu, quem trabalhou, porque sabe o valor e o preço que tem Totalmente. o produto que comprou. O quanto que o mês, ou 2 meses, ou sei lá quanto tempo ele juntou dinheiro, ou se ele Para está poder pagando pagar. ainda. Exato. E aí? As nossas leis e a política do desencarceramento, e agora, né, que vai voltar para votação na Câmara dos Deputados, porque o próprio presidente Lula ele votou a favor da permanência das saidinhas, o índice de reincidência ele não é tão alto relacionado àqueles que saem. A maioria deles voltam para a prisão. Só que os crimes cometidos por aquela pequena porcentagem são grotescos. E não voltam mais. Gera uma insegurança tão grande na sociedade que, claro, vai afetar todos os outros demais criminosos que saíram, foram com seus familiares, retornaram para a prisão e não cometeram nenhum tipo de crime. Sim, sim. É que um vai ter que pagar pelo outro. Aí, pela insuficiência do Estado em oferecer segurança e combatê-la, e de não ter capacidade de permanência deles no sistema penitenciário, cria-se metodologia de reinserção social, mas coloca ele sob uma condição de favor e eu sob uma condição de segurança. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Não tem como concordar. E isso não é visão ideológica. Porque a ideologia ela deixa de existir até o momento que alguém é assaltado por alguém. Tem uma arma colocada sobre a cabeça. A ideologia esquece a ideologia. Sim. Nesse Realidade, momento, né? a realidade. É porque é bonito falar, mas quando você vive... Porque eu vim de São Paulo por causa disso. 3 vezes me roubaram com arma na cabeça, passa o carro e tal. Então, assim, acho que pra gente finalizar agora, uma mensagem aí qual que é a sua visão dos próximos anos aí? O que seus planos? Me conta um pouquinho aí do... A gente quer dos seus próximos passos na sua carreira e também queremos saber o que você, como um conhecedor da cidade, espera da cidade, espera dos investimentos imobiliários, tem a dizer para quem pensa em investir aqui, comprar um imóvel aqui para morar ou para passar verão. Enfim, um apanhado geral aí da tua carreira e para a cidade. Balneário vai viver nos próximos anos um efeito muito grande que é do afastamento até mesmo da classe média, em razão da sua alta valorização. E isso se dá também, Jean, por causa do preço dos aluguéis. Já temos um déficit muito grande em pessoas para trabalharem, principalmente na área de serviços. Balneário Camboriú tem mais de 400 vagas disponíveis e coloca sob condição a necessidade da pessoa morar aqui para ganhar R$2, R$3.000. A pessoa não vai preencher essas vagas. Porque hoje nós dependemos exclusivamente do trabalho das cidades que estão aqui, são circunvizinhas, adjacentes a Balneário Camboriú. Então eu vejo um planejamento de Balneário Camboriú como realmente expurgando os menos favorecidos, fazendo com que eles se afastem e vão para outras cidades, por causa da valorização imobiliária. A valorização imobiliária que também enche os olhos do proprietário
da residência, da kitnet, e faz com que ele valorize até pela questão do próprio IGPM e tal, né? Os índices, mas isso é acima daquilo que é estabelecido em outros lugares do Brasil. Então, nós vamos viver dias muito preocupantes que têm preocupado as administrações, inclusive até mesmo essa de Balneário Camboriú. Essa supervalorização imobiliária, ela trouxe benefícios, claro, ela trouxe benefícios. Mas se você for ver num âmbito geral, fazer uma análise de conjuntura, é uma valorização que traz benefícios para poucos. Porque essa valorização imobiliária, ela gera outros fatores, que é o adensamento, a necessidade de adensamento das cidades. E quanto maior você adensa uma cidade, mais possibilidade você dá para loteamentos, para o crescimento de cidades, você gera outros danos relacionados à mobilidade, à segurança e outros, à educação. A dependência dessas pessoas que não têm um salário favorável e que o patrão não vai se render a essa necessidade, porque o patrão ele quer naturalmente aumentar a sua lucratividade e ele mantendo uma base salarial ele consegue empregar também mais pessoas. Né? É um efeito natural, gera danos não só para Balneário Camboriú, mas para outras cidades. Então nós temos Balneário Camboriú hoje, a segunda menor cidade do estado, com 115 mil veículos na sua frota. Nós temos Camboriú ao lado, né, com uma população de 104, 110 mil pessoas, com uma frota de 75 mil veículos. Nós temos do outro lado Itajaí, cidade limítrofe, com 269 mil habitantes, segundo dados do IBGE agora na última pesquisa, com 212 mil veículos na frota. Nós temos Navegantes, com 90 mil habitantes, com 65 mil veículos. Como que nós daremos conta? Eu me faço essa pergunta. Você sabe disso? Então, assim, é muito bom a cidade valorizar, é muito bom as pessoas ganharem dinheiro, mas Balneário Camboriú e os municípios da região vão começar a sentir dificuldade nesta questão da empregabilidade. Você sabe quantas vagas tem disponíveis no balcão de empregos de Itajaí? Mais de 1.636 ou 1.639 vagas disponíveis que não conseguem preencher. Justamente porque não há condições das famílias virem para cá e se manterem no momento que nós estamos vivendo, até aquele planejamento de poder ter a sua casa. Tem um déficit habitacional. Então, hoje, a valorização imobiliária, ela trouxe também alguns danos à nossa região. E os municípios precisam ver isso. Um pré-candidato do PL, na cidade de Itapema, deu uma entrevista e falou que vão fazer, assim como em Balneário Camboriú também tem essa previsão, condomínios sociais. Só que a gente sabe muito bem que nos condomínios sociais, quando se tem mais acessibilidade de compra, esses lugares, eles se tornam verdadeiros espaços para a drogadição, para o tráfico de drogas. A prefeitura, ela dá a possibilidade, mas ela não consegue manter controle. Sim. Então, é isso que me preocupa de Balneário Camboriú, de cidades da nossa região, que precisa de um planejamento de curto, médio e longo prazo em relação a isso. Eu fico muito preocupado quando eu vejo essas questões. No entanto, fora isso, é um dos melhores lugares para se viver no Brasil. É um lugar que a máquina gira, um lugar das oportunidades, um lugar que, se você tiver uma visão ampliada do todo, você consegue empreender e visualizar o que ninguém visualiza. As oportunidades, elas são reais aqui nesse lugar. Não tem. Não, se você não tiver preguiça, vamos lá. Ah, mas não tenho emprego. Vai lá, faz aí uma coxinha para vender. Coloca uma meta. Vou trabalhar em Balneário Camboriú e Itajaí hoje. Vou vender 200 coxinhas por dia. E vai vender. Se você quiser, você vende. São 200... Vamos lá, a R$2. Coloque. Você vai vender R$400, né? Se você vender R$400 por dia em 10 dias, são R$4.000. 30 dias. Em 20 dias, são R$8.000. Então, basta querer. Sim, O brasileiro, ele é muito refém da CLT, da carteira assinada. Eu tenho vivido um novo tempo na minha vida, que é justamente empreender para não viver sob essa dependência do meu salário fixo. sim. Os meios de comunicação que eu trabalho, naturalmente, eles me projetam. O que eu estou fazendo com essa projeção? O que eu estou fazendo com essa oportunidade que eu estou tendo? Ela é temporária, vai passar. Sim. Uma hora vem alguém que tem uma proposta diferente da minha
e talvez eu não esteja dando o mesmo índice de audiência para a empresa, eles vão agradecer o serviço prestado e eu vou agradecer o tempo que eu estive com eles. Com certeza. Mas me foi útil. Eu utilizei, eu aproveitei, eu criei conexões, eu usei de meios para me beneficiar de forma ética, correta, desse momento, desse tempo que eu estou vivendo. Então, tudo é uma questão de criar oportunidades, aproveitar o momento e visualizar que esse lugar aqui é o lugar das oportunidades. Se você tiver vontade, disposição e enxergar o além, né? Enxergar o além. As pessoas querem ter o que você tem, mas não querem fazer o que você faz. As pessoas querem chegar onde você chegou, mas não querem enfrentar o processo que você enfrentou. As pessoas, elas querem se tornar pessoas de sucesso, famosas, mas não estão nem um pouco disponíveis a vivenciar aquilo que você passou para se tornar quem você é. Porque além de ser, você precisa ser. Ter, você precisa ser. Além de ter, você precisa ser. Sim. É preciso pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. Escolher, igual muita coisa que a gente falou hoje, né? Decidir, escolher. É preciso pagar E o é preço. pesado. Então, E é pesado. Pois, rapidinho, Fernando. Não sei como é que a gente tá de tempo aí. Temos quanto? 3? Pergunta pra ele. 3 minutos? 5? Não? Já foi? Um segundinho. só eu sei o que eu tô escutando. Tá aqui. chegando lá também a franquia de oratória, né? Exato. Projeto muito bacana também. Muito bacana. Apaixonante, viu? Deixa o arroba aí, então, da Vamos lá. franquia de oratória. Gente, você pode ir lá no Instagram, por enquanto não está ainda, tá? Nós estamos no processo ali de finalização, vai mês tá que vem quando já a está gente colocar valendo, no ar aqui. exatamente, ó. @Caleb com C, Caleb.Moreno, tá chegando em Itajaí, lá no Absolute Business, na rua Pedro Ferreira, no centro da cidade, perto do Ferryboat, a Vox to You, maior franquia de oratória do Brasil, que vem para revolucionar alta performance, conhecimento, técnica de vendas, técnica de conexão, técnica de aprendizado, de como chegar e como sair. Você vai aprender demais. Você que é médico, você é engenheiro, você é corretor, você é professor, você é pai, você é mãe, você é filha, para todo mundo, tá certo? E também a Conte, né, marketing, que fica também no Absolute, 12º andar. Estamos lá com uma equipe de 8 pessoas, trabalhando, atendendo médios e grandes empresários da nossa região. Caleb, muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo por compartilhar aí tua história de vida, tua história aí de muita superação. Foi um grande dia de muito aprendizado. Com certeza. E é Muito isso, obrigado, pessoal. Caleb. Para você que ouviu, assistiu esse episódio aqui, tenho certeza que foi de muito proveito aí. Um grande abraço e muito obrigado, Caleb. Espero te ver novamente aqui para um próximo papo, que o papo foi bom. O pessoal tá cobrando a gente que já deu tempo. Um abraço. Muito valeu, obrigado. Tchau, tchau. Muito legal. Mais um episódio.